bem do mundo, pátria bela desposada lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade, o sol de junho para sempre brilhará. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Duro como alma puro, colhe os frutos do combate pela paz. Esse sonho, meu plano na bandeira, e vai lavrando na certeza do amanhã. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Tocado no chão do teu suor, pelos mortos, pelos vivos, pelo mar. Nós juramos por ti, ó Moçambique, nenhum tirano nos irá escravizar. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa terra gloriosa, pedra a pedra construindo um novo dia, milhões de braços, uma só força, ó pátria amada, vamos vencer. Obrigado a todos. Vamos dar início à nossa sessão. Hoje, como agenda, nós temos discurso de cessação de mandato da atual gestão do Conselho Executivo e prestação de conta, leitura e assinatura do termo de posse pelos membros do novo Conselho Executivo, discurso de investidura e apresentação do plano de ação do novo presidente eleito e outros assuntos interessantes de interesse do coletivo e encerramento da solenidade. Mas, inicialmente, vou fazer uma pequena contextualização desta Assembleia, que acho importante. Esta Assembleia ela é fruto das últimas eleições que tiveram lugar no dia 6 para a constituição dos órgãos da IMOS, onde o candidato da chapa 1, liderado pelo candidato Elias Mavila, saiu vencedor com 48% dos votos. E hoje é sua tomada de posse. Em relação ao Conselho Legislativo, era importante também esclarecer aqui que o Conselho Legislativo, como toda a comunidade sabe, o Conselho Legislativo, a eleição do Conselho Legislativo teve a sua eleição anulada por questões de irregularidades, que foi decidido em conselho. O membro do Conselho Legislativo, a chapa 2, liderada pelo candidato Edson Sarmar, interpôs um recurso contestando a candidatura da chapa 1 pelos dois órgãos
da EMOS, uma candidatura única, e esse recurso inicialmente passou pela Comissão Eleitoral, onde indiferiu, e a chapa 2, no seu interesse, submeteu esse recurso para junto do Conselho Legislativo para sua apreciação, onde, durante a sua apreciação, o Conselho Legislativo, num documento devidamente fundamentado que foi partilhado junto à comunidade moçambicana, acabou anulando o resultado do Conselho Legislativo, por achar que teve uma candidatura de forma irregular e se compromete num espaço de curto período, criar-se uma comissão para a realização de novas eleições para o Conselho Legislativo e fazer a transição deste atual Conselho Legislativo para o próximo Conselho eleito. E por conta dessa situação, verificou-se que a estrutura da EMOS ela não pode ter um vazio de poder enquanto não acontecem essas eleições. E foi decidido uma prorrogação do atual mandato do Conselho Legislativo até o empossamento do novo Conselho Legislativo, que não mais tardar até 20 de janeiro deve estar em funções. Então essa era uma pequena contextualização para tornar aqui ciente a comunidade e os demais convidados que essa cerimônia visa essencialmente a princípio. Com a agenda nós temos para o primeiro ponto discurso de cessação de mandato e prestação de contas do atual presidente do Conselho Executivo da EMOS, que é o presidente Alfredo Muxanga Júnior, a quem eu gostava de convidar para tomar a palavra e fazer tecer algumas considerações em relação a este ponto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Som. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem de saúde. Gostaria de saudar a cada um de vós, saudar a mesa. Mas antes do discurso, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o que nos foi comunicado há pouco tempo. Bom, chega a ser até um pouco irônico e engraçado a postura que o Legislativo toma durante este processo. O mesmo Legislativo que vocês estão a ver aqui, também excelentíssimos convidados, autoridades, associados e todos presentes. Hoje encerro 3 anos de mandato que não foram apenas desafiadores, foram anos de combate, e não vou suavizar. Quem esteve aqui sabe, liderar esta associação exigiu mais renúncia do que reconhecimento, mais coragem do que apoio e mais resistência do que aplauso. Se vivi perdas, não foram acidentais, foram consequência direta da postura que mantive. Perdi bolsas, perdi oportunidades, perdi portas que se fecharam porque eu não aceitei me calar. Não aceitei me alinhar a interesses mesquinhos e não aceitei negociar aquilo que era inegociável, a defesa dos estudantes moçambicanos. E que fique dito sem rodeios, houve perseguição política sim, houve tentativas de intimidação sim, houve quem trabalhasse para me isolar, me desgastar e me derrubar.
Não por incompetência minha, mas por medo. Medo de uma gestão que não se curvou. Medo de uma liderança que não deixou se manipular. Medo de alguém que preferiu perder benefício pessoal a ganhar favores. E a verdade é simples. Muitos que se dizem defensores dos estudantes, na prática, defendem apenas o próprio ego. Muitos que acusam, sabotam, muitos que criticam, nunca moveram um dedo para construir. Enquanto alguns se especializam em intrigas, nós trabalhamos. Enquanto alguns conspiravam nas sombras, nós apreciávamos a luz. Enquanto alguns buscavam privilégios, nós buscávamos direitos. E isso incomodou. Incomodou porque coragem incomoda os covardes. Transparência incomoda os que negociam no escuro. Independência incomoda quem tem dono. Eu não tive dono. Eu não me vendi. Eu não traí. E carrego comigo um fato inegável. Encerro este mandato sem dever favores e sem abaixar a cabeça. Se paguei um preço, paguei de pé. E ninguém poderá dizer o contrário. A nova gestão precisa entender algo desde já. Não existe vitória sem confronto. Não existe representatividade sem desgaste. Não existe liderança sem inimigos. Quem quiser agradar a todos, não lidera. Quem tiver medo de cobrança, não se candidate. Quem quiser comodidade, não ocupe cadeira de decisão. Porque aqui dentro, ser neutro é ser cúmplice. E ser cúmplice é o que eu nunca fui. Eu cruzo esta linha final com a consciência limpa e o caráter intacto. Poucos podem dizer o mesmo. E se no fim do caminho restou desgaste, perseguição e renúncia, então sei que andei pelo caminho certo, porque o lado certo raramente é o mais confortável. A história não absolve covardes. Eu termino lembrando o que me guiou desde o início. Quem não serve, não serve para viver. Muito obrigado e vamos Mavilá. Honrar algumas pessoas que estiveram conosco praticamente desde o início que nós começamos que nós tomamos a associação. E gostaria de conceder aqui alguns certificados de reconhecimento. Primeiro, este certificado de reconhecimento é pelo trabalho incansável que ele desenvolveu ao longo destes 3 anos. Eu penso que todos nós podemos testemunhar isso. Apesar dele não estar aqui neste momento, eu penso que é alguém que pode sim representar, e este certificado vai para o Adolfo Costa. Alguém pode tirar uma foto? Vai, peraí. Aqui você. Eita. Desce. Pá. Em seguida, gostaria de proceder também ao certificado a uma outra pessoa que, de igual modo, sempre esteve lá para nós, que é o ermitério Ernesto Macarim. Eu não sei quem pode estar aqui para receber em nome dele. Pode vir.
E por último, é alguém que não esteve conosco desde o início, mas a partir do momento em que esta pessoa entrou, revolucionou as coisas, bem preciso dizer, que é o próprio Elias Mavila. É só isso, muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de iniciar aqui o juramento, eu gostava de dizer que meu nome é Amina, do documento Amina. E aqui está escrito Amina. Certo. Então, exatamente, mas nós temos lá as nossas assinaturas e devemos ter observado isso. Juramento de posse de ano 2025-2027. Eu, Amina Novela, eleita vice-presidente do Conselho Executivo da Associação dos Estudantes Moçambicanos na Unilab Ceará, AEMOS, pela chapa 1 Renova, juro solenemente perante este Conselho Legislativo e Assembleia Geral, primeiro, assumir com dedicação o cargo de vice-presidente, auxiliando a presidência e o Conselho Executivo no cumprimento fiel das nossas metas e estatutos. Segundo, trabalhar ativamente pela integração de todos os estudantes moçambicanos, garantindo que a nossa associação seja um espaço de apoio e acolhimento para toda a comunidade. Terceiro, agir sempre com transparência e responsabilidade no exercício das minhas funções, zelando pelo bom nome da AEMOS e de Moçambique. Quarto, substituir e auxiliar o presidente em suas missões, mantendo sempre o compromisso com a união e o progresso da nossa comunidade acadêmica. Assim, eu prometo e assim o juro. Muito obrigado à minha novela e parabenizo pela sua eleição. Agora vamos dar seguimento para a leitura feita pelo presidente eleito Elias Mavila. Alguém o convida a se juntar à mesa para a assinatura do termo do juramento. Saudações à mesa do Conselho Legislativo atual e a todos presentes aqui na Magna Assembleia Solene de cessação e tomada de posse para o biênio 2025-2027. Irei proceder aqui à leitura do juramento de posse para o biênio 2025-2027.
Eu, Elias Lavila, eleito presidente do Conselho Executivo da Associação dos Estudantes Moçambicanos na Unilab Ceará, pela chapa 1 Renova MOS, juro solenemente perante este Conselho Legislativo e a Assembleia Geral aqui reunida, assumir com hora e total responsabilidade a liderança executiva da nossa associação, cumprindo e fazendo cumprir o Estatuto da EMOS. Representar com dignidade todos os estudantes moçambicanos no Unilab, trabalhando incansavelmente pela nossa união, bem-estar e direitos. Pautar cada decisão da minha gestão pelos princípios da transparência, da ética e da prestação de contas. Dedicar os meus esforços para que a nossa comunidade moçambicana seja cada vez mais forte, integrada e respeitada nesta instituição. Assim, eu prometo, perante esta Assembleia e perante a todos vós aqui presentes, e assim juro. Obrigado. Vou dar seguimento à cerimônia com a leitura do termo de posse. O Conselho Legislativo da EMOS, no uso das suas atribuições estatutárias e em representação da vontade soberana dos estudantes moçambicanos, realiza nesta data a cerimônia oficial de investidura de nova direção executiva. O Conselho Legislativo certifica perante esta Assembleia e os cidadãos abaixo designados são os legítimos vencedores do processo eleitoral pela chapa 1 Renova MOS, eleita com um total de 48 votos, correspondendo a 57,17% de votação apurada. Pela autoridade conferida a este Conselho Legislativo e na qualidade de vice-presidente deste órgão, declaro empossado e instalo em seus respectivos cargos com efeitos imediatos os seguintes membros: para presidente, Elias Mavila; a vice-presidente, Amila Novella. Os empossados assumem perante este Conselho e Assembleia Geral o compromisso solene de cumprir o Estatuto da EMOS e de pautar a sua gestão pela transparência e defesa da comunidade estudantil durante o biênio 2025-2027. O Conselho declara, a partir deste instante, a direção executiva em pleno exercício de suas funções. Obrigado. Convido aqui para a assinatura do termo de posse e o registro do presidente Elias e da vice-presidente eleita também. Por favor. Primeiramente, antes de proceder à assinatura deste termo, eu gostaria de ressaltar o nosso processo eleitoral, contradizendo aquilo que a Assembleia atual está a trazer. Eu gostaria de chamar aqui o José Pinto André. Palmas, por favor. O nosso processo eleitoral foi democrático, participativo e, acima de tudo, com as diretrizes que foram traçadas pela Comissão Eleitoral. Assim sendo, a nossa chapa 1 Renova MOS tem também, por decisão do Conselho Eleitoral, da Comissão Eleitoral, um novo presidente do Conselho Legislativo, no qual vos apresento o José Pinto André. De igual modo, eu gostaria de pedir ao Conselho Legislativo atual
para que pudesse fazer a correção dos alencados para esta posse. Obrigado. Bom, nós vamos proceder conforme foi decidido pelo Conselho, que tem legitimidade de tomar decisões neste momento, o atual Conselho Legislativo, que é a pauta em relação à eleição do Conselho Legislativo. Ela está em andamento, já foi deliberada junto da comunidade. O documento tem acesso, foi publicado para toda a comunidade, devidamente fundamentada, e queremos também aqui afirmar que durante esse período a chapa 1 em nenhum momento submeteu algum recurso, alguma reclamação, algum posicionamento oficial. Temos visto algum documento, mas nos nossos canais não chegou nenhum documento em relação à sua preocupação em relação à votação da chapa 1. E nós sabemos que a IMOS, enquanto instituição, ela se constrói através de protocolos e procedimentos. Apesar de nós termos relações próximas de amizade, é importante também estabelecer e cumprir esses protocolos. O que nós recomendamos ao candidato José Pinto, ainda hoje recomendamos a ele a fazer procedimento de pelo menos se tem alguma reclamação, proceder com o encaminhamento desta junto do Conselho Legislativo. E nós vamos dar continuidade com a cerimônia, e para finalizarmos, inicialmente, vamos pedir para que o atual presidente assine o termo de posse. Somente com a assinatura deste termo de posse estará legalmente conferido a sua posição enquanto presidente do novo Conselho Executivo, que é uma questão também que é separada do Conselho Legislativo. E a candidatura da Nova Moça violou esse princípio, que é trazer numa única candidatura candidatos para o Conselho Legislativo e o Conselho Executivo, sendo que o Conselho Legislativo tem a função de fiscalizar, de observar o Conselho Executivo. Nós vamos. O processo não está fechado. Inicialmente, nós vamos trabalhar imediatamente com o novo Conselho Executivo para o mais rápido possível devolver o poder para o novo Conselho Legislativo, que vai sair das próximas eleições, que inicialmente há uma previsão de criação de uma comissão eleitoral para se passar esse testemunho. Enquanto isso não acontece, este Conselho Legislativo vê o seu mandato prorrogado para também fazer o seu trabalho, que é fiscalizar um novo Conselho Executivo. Essa é a função principal do Conselho Executivo, que é fiscalizar. E não podemos impostar um novo Conselho Executivo sem observar esses procedimentos. Por isso que eu convido ao presidente Elias para assinar a ata. Então, hoje é um dia de festa, não vamos guardar isso para a nossa comunidade, a nossa associação. Nós estamos aqui convidados e é um assunto que a gente ainda vai resolver dentro de um próprio fórum. Então, eu aconselho a chapa 1 a proceder pela forma mais correta, que é encaminhe uma documentação, faz sentir seus direitos pelos meus e pelos canais próprios, que é submissão de algum documento onde justifica a sua posição, contesta, assim como deve ser uma organização que se preze ser séria e seguir normas. Então, eu convido para dar seguimento depois dessa leitura do termo de posse, para que o presidente eleito do Conselho Executivo
faça o seu discurso final, de observações e está livre de fazer isso. E, por favor. Só por questões de insistência, eu vou ressaltar aqui o capítulo 10 do nosso estatuto da AEMOS. Eleições, artigo 34. Compete à Assembleia Geral delegar uma comissão de membros para organizar as eleições de uma forma democrática, transparente na organização e divulgação dos resultados. Essa comissão eleitoral foi criada pela Assembleia Geral em exercício, ainda neste ano, no qual foram delegados certas pessoas que pudessem compor o processo eleitoral e determinou a vitória da Chapa 1 Renova MOS para os 2 conselhos. Por questões de insistência, vou proceder também à leitura dos próximos 5 artigos. Todos os membros efetivos têm direito de livre escolha dos candidatos, que são as chapas, utilizando o voto secreto livre universal. 36. Todos os candidatos ou chapas têm direito a um representante dentro da comissão. Só para ressaltar agora o artigo 37, diz o seguinte: eleições do Conselho Executivo e Assembleia Geral, que são os 2 conselhos que têm, digamos que o poder dentro da nossa comunidade moçambicana. Os membros destes órgãos serão eleitos por chapas. A chapa deverá informar aos associados a composição dos órgãos em questão. As chapas deverão apresentar o presidente e vice-presidente, podendo os demais membros serem indicados posteriormente. Eu vou rebater as minhas afirmações para o atual Conselho Legislativo, no qual, durante o processo eleitoral, nós tivemos eleições transparentes, nos quais, no mesmo dia, a Comissão Eleitoral determinou que não haveria necessidade de haver uma eleição por parte do Conselho Legislativo, por uma razão muito simples. Foi uma única chapa que submeteu a candidatura, no qual nós sabemos que quando apenas temos um candidato, esse mesmo candidato passa para governar, ou seja, toma poder. E esse candidato, nós temos aqui representado, que é o nosso colega José Pinto André, no qual ele também deverá tomar posse hoje. Havendo inviabilidade desse processo, eu não vou proceder à assinatura do termo de posse. Outro sim. Este processo eleitoral foi conduzido por uma comissão eleitoral com prazos previstos para submissão de recursos, nos quais o último recurso que a Chapa 2, nesse caso, submeteu, que inviabilizava-se que é o processo do Conselho Legislativo, foi revogado, dando assim por concluído o processo eleitoral. Admirado eu estou em procurar saber como é que o Conselho Legislativo em exercício tomou decisões sem uma prévia assembleia. Todos os associados poderiam ter direito de determinar com que o Conselho Legislativo pudesse sim exercer as suas funções. Uma associação que é associação com uma Assembleia Legislativa toma palavra, toma decisões por unanimidade, não por um punhado de pessoas. Passo a expressão. Então, eu volto a pedir para que o Conselho Legislativo atual possa encaixar o nome do candidato que venceu o Conselho Legislativo, na pessoa de José Pinto André, para que nós podemos proceder a este processo da tomada de posse. E o meu muito obrigado. Recebemos as observações do candidato Elias Mavila pelo Conselho Executivo e queremos afirmar mais uma vez que este Conselho
o Conselho Legislativo não trabalha desta forma, ele tem procedimentos. As coisas não são feitas no improviso. Nós tivemos durante uma semana para que o Conselho, para que a Chapa 1 submetesse algum recurso, fizesse contestação da decisão do Conselho Legislativo atual, e não o fez, e não vai ser agora, no momento depois que isto vai ser tomado em conta, vai ser decidido. Isto ainda precisa de algum debate e praticamente hoje a cerimônia principal é basicamente de cessação do mandato do atual presidente eleito, não, cessação do mandato do atual presidente, que é o presidente Mushanga, e o empossamento do Conselho Executivo, que é um órgão independente do Conselho Legislativo. É preciso ficar claro esta separação. O Conselho Executivo é um órgão independente do Conselho Legislativo. Havendo algumas dúvidas em relação às suas funções, em relação a como o processo foi deliberado, o Conselho Legislativo ele tem autoridade máxima para tomar decisões quando se trata de eleições. Agora, quando se trata de discussões em relação a outras matérias, o Conselho Legislativo convoca uma assembleia para discussão. Mas em relação ao processo eleitoral, as decisões foram tomadas dentro do ordenamento jurídico do próprio Estatuto, que confere esse poder ao próprio Conselho Legislativo. E olha, o Conselho Legislativo não é feito de apenas do presidente Mushanga, é feito de mim, vice-presidente Júlio Mutabat, e do colega secretário aqui, Edson Charumar. Nenhuma decisão é passada ou sai pela comunidade sem a concordância de nós todos. Então, eu não quero abrir este debate porque não é o momento oportuno, não é o fórum próprio, até porque este Conselho Legislativo ele não vem para ficar, ele tem um prazo, tem um período, não mais que um mês, para organizar, criar uma comissão eleitoral, organizar novas eleições e passar o testemunho a um novo Conselho Legislativo. Então, e querendo, o Pinto pode submeter uma candidatura e passar pelo processo para, e se vencer, ele poderá tomar posse. Agora, o que nós não vamos fazer é fazer as coisas de improviso, não é dessa forma como o Conselho Legislativo trabalha. E por isso, na impossibilidade da Chapa 1 tomar posse hoje, esse momento solene, há aqui um procedente que não estava previsto, que vai se adiar este processo até que a Chapa Renova Moço queira tomar posse. Mas, enquanto isso, como é que vai ficar aí Moço? O presidente Mushanga cessa funções, já fez o seu discurso, já cessou. E como é que vai ser? O Conselho atual vai ter que acumular pastas nessa situação. Não, hoje não. Sim, eu estou fundamentando. Sim. Então, na impossibilidade do atual o Conselho eleito, liderado pelo presidente Mavila, tomar posse, abre-se aqui algum precedente e que ainda vai se verificar junto do Conselho no próximo fórum e vai se tomar outras medidas nesse caso. Mas o que não vai acontecer é tomada de posse do Conselho Legislativo que teve a sua situação anulada, né? E isso não vai acontecer, infelizmente. E nós estamos na Assembleia. Nós temos aqui a comunidade de Timor, a representação angolana. Isto não é Assembleia. Isto é um momento solene de tomada de posse, de cessação de mandato. Então,
executivo eleito de não tomar posse sem o Conselho, sem a chapa que constituía o Conselho Legislativo, liderado pelo José Pinto. Nós queremos ter certeza da vossa posição antes de tomarmos uma decisão final e irmos todos para nossas outras atividades. Saudações a todos mais uma vez. Eu não mudei a minha ideia e permaneço firme nos meus ideais de que a chapa URA Nova Moça vai tomar posse como presidente no Conselho Executivo, bem como a chapa vitoriosa no Conselho Legislativo. E não há mais nenhuma consideração, não vou proceder à assinatura nem à leitura daquele que é o meu plano de ação para o biênio 2025-2027. Obrigado. Transparência e justiça. Pessoal, estamos aqui a seguir. Este Conselho Legislativo, na pessoa de Júlio Montapati Edson Charmat, decidiu que, na insistência da chapa 1 não tomar posse sem o Conselho Legislativo da sua própria chapa, nós decidimos que vamos renunciar ao nosso mandato imediatamente, porque nós não vamos cumprir posse nessas condições e a partir deste momento nós renunciamos totalmente à nossa posição enquanto Conselho, pelo menos eu, enquanto vice-presidente do Conselho Legislativo, e deixo isso para não sei, mas é que não tem como a gente proceder. Então, se realmente acham que tem que tomar posse junto com o colega José Pinto, não será este conselho que vai cumprir posse. Por isso, como forma de protesto, nós renunciamos totalmente. Eu, Edson Augusto Charmat, na qualidade do secretário do Conselho Legislativo pro tempore, estamos aqui simplesmente para encaminhar a nossa associação por bons caminhos, que seria o caminho da democratização e da separação de poderes. E essa separação de poderes seria feita a partir da candidatura da chapa não para os dois órgãos que são independentes, são órgãos distintos. Nós gostaríamos que a nossa intenção, partindo dos estatutos, que vocês sabem, porque vocês leram os estatutos e sabem que o estatuto diz que são 4, apesar de ter o número 5 aí entre parênteses, mas diz que são 4 órgãos distintos. E por entender que a maioria aqui está a favor da continuidade deste procedimento que é incorreto, eu também renuncio o meu cargo como secretário e deixamos em aberto que vocês tomem posse à vossa vontade. Obrigado. Pode tomar posse à vossa vontade. É lamentável, é triste. No momento que deveria ser de festa, assistimos a essa situação aqui. Nós podíamos evitar isso e, infelizmente, não podemos fazer isso. E isso passa uma má imagem não só para nós dentro, mas também para outras comunidades. Então, é triste que isso tenha que acabar assim, mas, infelizmente, é isso que nós vamos abandonar e fiquem à vontade, prossigam com a tomada de posse, conforme desejam.
com o Conselho Legislativo que está ao vosso alcance, e nós fazemos isso como protesto, não temos intenção nenhuma de nos permanecer nesta posição. Talvez haja uma má percepção de que não, este Conselho Legislativo terá prorrogado o mandato para permanecer na posição de gestão, o que não confere, não é verdade, é totalmente infundado. Por isso que fazemos esse protesto e lamentamos sinceramente que uma cerimônia solene como esta tenha terminado nesta situação, que é triste. E agradeço a vinda de todos e damos por encerrado esta cerimônia. Obrigado. Bom, boa tarde mais uma vez. É uma pena que tenhamos chegado até este ponto. Este problema todo que nós estamos a passar deriva da má interpretação que o Conselho Legislativo atual está a fazer do Estatuto. O candidato eleito, o novo presidente, no caso Elias, muito bem leu aqui o Estatuto, no seu artigo 37, não é? Que dizia de forma clara que cada chapa deve submeter a candidatura para ambos os conselhos. Não percebo onde é que está a separação. É para ambos os conselhos. E eu que estou aqui a falar, eu submeti a candidatura nos mesmos moldes que a chapa 1 submeteu. E o processo foi validado. Não percebo por que hoje o Conselho Legislativo está a ir contra uma decisão da Comissão, porque a Comissão já respondeu, está ali o documento aí no seu artigo 4. Porque isso que eles estão a falar aqui é um recurso que eles tinham interposto. Só que a Comissão respondeu o recurso. Se vocês abrirem o aditivo que o Fernando mandou aí no grupo, no seu artigo 4 diz que o recurso interposto pela chapa 2 não altera o resultado. É o que consta lá. Não sei porque que estamos aqui a discutir coisas que sinceramente não fazem muito sentido. É preciso dar a César o que é de César. Por favor. Quer falar? Sim. O estatuto em si, como é que diz o estatuto? Já estamos em assembleia, já. Boa tarde. Eu vou dizer que o estatuto em si é uma coisa que precisa passar por uma revisão muito rapidamente. Tem o Conselho Legislativo e o Conselho Executivo. Os dois do Conselho Legislativo que estiverem em cargos superiores deste Conselho não podem se candidatar à presidência ou ao Conselho Executivo sem ter renunciado o cargo no Conselho Legislativo, porque isso é que vai criar exatamente. Porque por mais que a contestação do Conselho Legislativo seja legítima, não vamos dar toda a credibilidade, porque os dois também fazem parte dos candidatos ao Conselho Executivo. Da chapa perdedora. Da chapa perdedora, estás a perceber? Então, é um problema da base, que é do Estatuto. E outra coisa, a principal função do Conselho Legislativo é fazer uma fiscalização. Vamos lá aqui pensar juntos. Eu sou da chapa 2, Mochang é da chapa 1. Se eu vou submeter a minha candidatura para o Conselho Legislativo, Conselho Executivo, e Igor também, que é da chapa 2 comigo, submete para o Conselho Legislativo, o Igor é que vai supervisionar, é que vai fiscalizar aquilo tudo que eu vou fazer, as minhas decisões. Sendo que nós dois fazemos parte da mesma chapa, a fiscalização também vai deixar a desejar. Então, há que existir essa separação. Não podemos colocar essa brecha para que se duvide da liderança do Conselho Executivo. Né? Sendo que o Conselho Legislativo, quem está a gerir lá, é o mesmo da chapa do Conselho Executivo.
Não devem ser 2 de chapas diferentes para que haja o quê? Essa fiscalização, né? Sem querer aqui defender uma parte e anular a outra, não. Mas para criar uma situação de existir equilíbrio. Estás a perceber? Então, é assim como nós devemos fazer isso. O estatuto em si. Por quê? Porque se o estatuto permanecer assim, por mais que a gente saia daqui da Unilab, venham outros, a confusão vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre a mesma. Então o estatuto temos que rever o estatuto muito rapidamente. Né? Então, a solução que eu vejo muito rápida é essa e mais viável de todos. Porque assim nós não teremos nenhuma porta de entrada para se dizer que não, isso aqui não é legítimo, não é não sei quanto. Não. Primeira coisa que vamos fazer, os 2 do Conselho Legislativo não podem se candidatar ao Conselho Executivo sem ter renunciado do cargo. Primeiro renuncia, depois se candidata. Pronto. A mesma chapa não pode ter um líder no Conselho Legislativo e no Conselho Executivo em simultâneo. Porque eu primeiro também vou contestar todas as decisões. E vou duvidar do Conselho Legislativo. Falar que não, você não está a fiscalizar o Conselho Executivo. Porque é o mesmo partido, obviamente, sabemos que o Conselho Constitucional é Moçambique, o Conselho Executivo. Ambos fazem parte do mesmo partido. Qual é a fiscalização que tem? Então, estaremos a guiar a associação por amizades ou favor aqui, favor ali. Então, é isso que eu tinha para dizer. O que falaste faz todo sentido, de fato, mas só que isso é uma proposta de revisão do estatuto, que eu até concordo com ela. Mas só que o que não se pode fazer é mudar as regras do jogo durante o jogo. Isso é verdade. Isso não se pode fazer. Ivan? Bem, boa tarde a todos. Eu sou Ivan Manjate, sou coordenador do Comitê dos Homens, cessante neste caso. Na verdade, eu quero explicar um pouco o que está acontecendo. Talvez não estamos a entender o que está acontecendo aqui. O fato é que nós estamos a usar ferramentas erradas para um problema errado. Isto é, eu quero abrir uma chave fenda a usar chave estreia. Isto é, dito de outra forma, nós estamos a usar, estamos a usar o Estatuto da EMOS também a comparar com a Constituição da República. O Estatuto da EMOS diz uma coisa, a Constituição da República diz outra coisa. Não há problema até em termos candidatos para o Legislativo e o Executivo. Sabem por quê? Porque o Estatuto da EMOS prevê o Conselho Fiscal. É este Conselho Fiscal que vai estar no meio entre o Executivo e o Legislativo. Isto é, o Conselho Fiscal ele vai fiscalizar o Executivo bem como o Legislativo. Caso haja, por exemplo, uma inconformidade, o que vai acontecer é que o Conselho Fiscal vai chamar o Legislativo e dizer, olha, o meu Executivo tem problemas e eu detectei que o meu Executivo está a comer dinheiro de cotas, com boca. O fiscal vai trazer provas que comprovam que o Executivo está a comer com boca. E o Legislativo vai fazer o quê? Vai analisar, vai colocar o Executivo, colocar o fiscal e ele vai estar a ouvir o que o fiscal tem a dizer sobre o Executivo e o que o Executivo tem como prova. Então, o fiscal é ele que vai fiscalizar. Isso está no Estatuto da EMOS. Estão a perceber? Existe o Legislativo, existe o Executivo e no meio existe o Conselho Fiscal. O fato é que nesses mandatos o fiscal não foi ativado. O Conselho Fiscal não foi ativado até hoje. É isso que faz com que pareça que não haja fiscalização. Não há problema, eu posso colocar o Pinto como amigo, como legislativo, eu ser executivo. Mas o fiscal deve parecer de nós aqui, deve sair da Assembleia. Nós, como a sociedade, devemos eleger pessoas para fiscalizar. Vamos dizer, Nguênia, sim, Raul, sim, Delício, sim, esses vão compor o Conselho Fiscal. E são esses que são independentes, é como se fosse sociedade civil. Esses vão fiscalizar o Executivo, assim como o Legislativo. Não sei se me faço perceber.
Não, é o que está a acontecer. Primeiramente, o problema maior é que nós estamos a usar ferramentas erradas para resolver um problema. Estamos a usar a Constituição da República para influenciar a gestão da EMOS, enquanto que a EMOS já prevê, já tem o seu estatuto. Outra coisa, Nguenha bem disse aqui, conflito de interesse. Se vocês forem a se perguntar quem é ou quem foram os candidatos da Chapa 2, foram os atuais representantes do Conselho Legislativo. Quem foi que escreveu o recurso da Chapa 2? Quem foi que aprovou o recurso? São os mesmos da Chapa 2 no Legislativo. Isto é um professor, elaborou a prova, ele sozinho foi aluno e voltou a corrigir a prova. Não faz sentido. Há problemas aqui. Então, temos que começar aí. Eu concordo plenamente com o meu irmão Nguenha. Nós devemos urgentemente rever o estatuto. Outra coisa que podemos rever também como sugestão é a questão de prazo. Se nós queremos, por exemplo, trabalhar bem essa questão, o Legislativo e o Executivo não podem cessar ao mesmo tempo. Se hoje, por exemplo, cessa o Legislativo e o Executivo, quem vai estar a mediar esse processo? Quem vai estar a mediar esse processo? Isto é, nós podemos dizer, olha, o Executivo vai cessar hoje e o Legislativo vai cessar daqui a 2 meses. Então, nesse processo de tomada de posse, quem vai estar é o Legislativo atual. Passado 2 meses, tem que entrar uma nova ou novos representantes do Legislativo. Isto é, a votação do Legislativo e Executivo não podem acontecer ao mesmo tempo, porque sempre vai criar esses choques. Essa é a minha observação enquanto associado, e acho que isso deve ser, na verdade, um assunto a se refletir. Se nós queremos conduzir a nossa EMOS, se nós queremos ver mudanças dentro da EMOS. Não há problemas na apresentação de candidaturas para ambos os cargos, mas temos que ativar o Conselho Fiscal. Porque é o Conselho Fiscal que vai servir de separador de águas. Aí sim. Outra coisa, nós temos uma visão diferente. O meu binóculo consegue alcançar um pouco mais longe do que o binóculo de Ricardo, por exemplo. Porque há quem está a ver a EMOS como associação, mas há quem está a ver a EMOS como uma república. É por isso que quando isso acontece, temos problemas como estes. Levamos o documento que é usado para organizar um país, estamos a colocar nas associações. Meus caros, a associação é uma coisa, o país é outra coisa. Mais do que isso, eu não disse. Obrigado. É eleito ou indicado? Deve ser indicado. Estás a ver que terá um problema aí. Quem indica o Conselho Fiscal? Deve ser nós. Nós devemos indicar o fiscal. Nguenha, sim, você, Delício e Raul. E se por acaso vocês sem saber, eu ser apoiante da Chapa 2, Chapa 1 vencedora, vocês sem saberem qual foi a Chapa 1, me indicarem para o Conselho Fiscal, será que eu vou fiscalizar como deve ser? O Conselho Fiscal não é feito de uma sócia. Pode ser mais de 5 sócios. E todo mundo tem uma posição política em algum momento. Então, 3 pessoas, eu estou querendo trazer uma ideia que todos nós passamos pelo ensino secundário, não é isso? Eu sei que pode parecer meio banal, mas não é. Quando você vai concorrer para ser chefe de turno, são 2 candidatos, são 2 ou 3 ou 5 candidatos. O que é mais votado fica como chefe da turma. O que é menos votado depois do que foi mais votado fica como subchefe. Então, o que estou a querer dizer é: Chapa 1 e 2, o que tiver mais voto ocupa o Conselho Executivo. Menos voto passa automaticamente para o Conselho Legislativo. Porque assim, nós vamos passar a vida a criar muitos conselhos. Vamos ter que criar um outro conselho para fiscalizar o Conselho Fiscal. Depois criar um outro conselho para fiscalizar o outro conselho. Então, vão ter, quase toda a associação já será conselhos. O estatuto da EMOS prevê esses 3 conselhos. Sim, é por isso que eu estou a dizer que a revisão tem que começar do estatuto. Devemos criar artigos
que vão resolver esse problema de uma única vez. Eu concordo contigo. De uma única É vez. urgente, de facto, resolver-se a revisão do estatuto. Caso seja necessário, vamos ativar os conselhos já existentes. Porque desde a implementação, desde a fundamentação do Estatuto da EMOS, nunca se ativou o Conselho Fiscal. E é este Conselho que vai separar o Executivo dos Legislativos. É este Conselho que vai fiscalizar. Porque o Legislativo, na verdade, ele não fiscaliza, ele analisa e toma decisões. Guanha me apresentou provas de que, de facto, está-se a comer dinheiro de cotas e o Executivo não conseguiu me provar o contrário. É claro que eu, como Legislativo, tenho que tomar medidas. O fiscal é que deve procurar entender o que está acontecendo. O Guanha está tentando dizer que, do mesmo jeito como a chapa 1, por exemplo, conseguiu alcançar o maior número de votos, há uma grande possibilidade de os indicados, né, pelo pessoal aqui, talvez a maior pessoal aqui da chapa 1, indicar uma pessoa que talvez esteja infiltrada. Então, o certo seria talvez colocarmos o pessoal da outra chapa que nós sabemos que ela está completamente com ideias diferentes dos que ganharam. Então, acho que é isso que o Guanha está tentando transmitir aí. Pode ser também. Faz sentido, faz sentido. Desde o momento que se altere ou que se faça a revisão. Mas essas regras é o que já foi dito, não pode ser Dentro do jogo. durante o Pode jogo. mudar durante o jogo. É o juiz falar que já não é impedimento quando o jogo está a decorrer. Agora já há um golo de fora de jogo. Há um gol de fora de jogo logo. Bom, realmente foi muito interessante a reflexão que vocês fizeram. São coisas que eu nunca tinha me atentado, vou confessar. Sobretudo a inoperância do Conselho Fiscal. Ele está lá, mas nunca esteve. Desde que eu cheguei aqui, nunca vi o Conselho Fiscal. E penso que, de facto, esse Conselho Fiscal iria resolver essas questões, né? Mas, bom, já que estamos em Assembleia, né, eu não gostaria de ter que tomar uma decisão em nome de vocês. O Legislativo acabou de cessar, como vocês muito bem viram. É uma pena que os candidatos já nem se encontram aqui na sala para podermos deliberar, porque alguma coisa precisa ser feita. Precisamos avançar. Eu, em particular, não vejo nenhuma irregularidade da chapa 1. Até porque a própria comissão já reagiu. Está aqui um membro da comissão, poderia até... sim, poderia sim. Awal, por favor, explicar-nos um bocadinho como é que foi feito o processo de tomada de decisão, até chegarem ao ponto de que o recurso interposto pela chapa 2 não anularia o resultado. Se puderes nos ajudar com isso, agradeceríamos. Porque nós acompanhamos, vimos o documento, que no seu artigo 4 está bem claro lá, que olha, o recurso interposto pela chapa 2 não altera o resultado. Foi o que nós vimos. O que estranhou-nos ver o Conselho Legislativo da gestão passada a ir contra o que a Comissão Eleitoral deliberou. Então, se puderes, nós agradeceríamos que prestasse algum esclarecimento em relação a esse ponto, visto que és o único aqui da Comissão Eleitoral. Por favor. Aproxime, por favor. Falar aqui porque o documento está lá. Todos nós tivemos acesso. Infelizmente eu vim mesmo aqui para assistir essa tomada de posse. Os documentos já foram mandados para a associação, visto que temos um grupo da associação e o mesmo grupo viu o documento mandado pela comissão eleitoral e o parecer é o mesmo, não temos nada a mudar. Eu não poderia aqui dizer os detalhes pelo qual seguimos para dar este parecer que nós demos como resultado final, porque a Comissão Eleitoral é composta por um grupo de quadros que nele
se encontrava no momento em que se fez essa eleição cá e se encontrava no momento que se fez a revisão do recurso submetido pela outra chapa e o mesmo grupo que tirou esse resultado como definitivo. Portanto, se houvesse alguma inquietação ou alguma coisa, eu atualmente não teria apto de responder, porque temos trâmites legais a seguir para esse processo. Então, não estou autorizado a dizer qualquer coisa fora daquilo que já se foi dito, né? E está por escrito. Se caso houvesse alguma coisa, acredito eu que poderíamos nós receber algum e-mail para dar esclarecimento ou mesmo um convite para participar deste processo aqui, tomada de posse, e se nós tivéssemos apto, poderíamos dar algum parecer. É basicamente isso, não poderei dizer mais coisas com relação ao mesmo. Obrigado. Boa tarde. Desculpa, eu não sei se eu estou a perceber mal ou não. Estava aqui a comentar com o Ivan. Tendo em conta que o Conselho Legislativo cessou e Pinto foi eleito naquele dia das eleições porque não tinha concorrência. Não foi isso? Não foi só por isso. Mas ganhou. Sim. Então, se ganhou e o Conselho, a Comissão Eleitoral aprovou, sim, ele pode tomar posse agora como legislativo. Pois é, sim, é a coisa mais simples para acontecer. É a coisa mais simples. Não tem legislativo, ele ganhou. Se não tinha concorrente, ganhou. Então, vamos continuar tempo. Pode tomar posse. Pois é. O presidente do Chave, ele já não tem, em tese, ele já não tem nenhum poder. E nós também, como votantes, não podemos fazer alguém tomar posse. Não podemos. Mas somente o vice-presidente do Conselho Legislativo, o secretário, tem que renunciar. Em primeiro lugar, né, depois dessa discussão e cessação do poder pelo atual Conselho Legislativo, primeiramente queremos pedir as nossas sinceras desculpas para os nossos convidados, né? Falo da comunidade timorense, a comunidade angolana e a comunidade guinense, e aos demais associados que estão aqui presentes. Dizer de que as medidas vão ser tomadas, ouvimos a cada um, a tomada de posse praticamente está como que pendente. Se todos puderam verificar aqui, porque tivemos a retirada do Conselho Legislativo exercício. Todas as medidas vão ser tomadas para que tudo fique a claras na mesa, de modo que nós tenhamos unanimidade nesse processo. Em uma das instâncias, nós vamos convocar que a Comissão Eleitoral volte a trabalhar, porque não temos um Conselho Legislativo. Então a Comissão Eleitoral vai ser chamada a entrar em exercício, de modo a legitimar as eleições que foram dadas. Porque a decisão do Conselho Eleitoral foi de que a chapa 1 sagrou-se vencedora do escrutínio eleitoral. Como é que uma parte do Conselho Legislativo toma decisões não numa Assembleia? Então é complicado. Pronto, pessoal, saudações. Em primeiro lugar, eu queria poder
quero, neste caso, agradecer pelas chapas eleitas, né? E dar um fenômeno de encorajamento, dizer que se foram eleitos pela comunidade, vocês merecem, porque vocês têm competências. Porém, sobre o legislativo, sinceramente, tem coisas que estão a acontecer que nem mesmo eu entendo. Sobre a questão de o anulamento, né? Eu acho que foi anulado o legislativo e tudo mais. Mas, antes disso, no processo de pronunciamento das chapas, quando as chapas se pronunciaram para concorrer à eleição, eu intervi em alguns processos. Não intervi como presidente da Assembleia, intervi como membro da EMOS. Na chapa 1, neste caso, na chapa renovada, eu disse: esse processo tem que ser um processo autônomo. Ou seja, se vocês vão concorrer, vocês como executivo, não precisam incluir vossa chapa, o legislativo. Até lá, o presidente eleito me disse: está bem. É a mensagem que tenho aqui. Eu posso mandar os prints, os comprovantes. Mandei lá. Agora, quanto ao legislativo meu, após o processo eleitoral, nós chegamos a um consenso. Fizeram-se recursos pela chapa 18 de março. Aí disseram que o legislativo deliberou. Eu disse: não. Esse legislativo não somos nós que delibera. É uma comunidade inteira, porque o legislativo não se faz só de Madeira, Júlio e Edson. Faz-se da comunidade. Vamos criar uma comissão de inquérito para analisar o processo eleitoral. Aí depois vocês, neste caso, não a gente, porque até vocês vão interpor recursos. Então foi assim, dizer ou não, nossa função não é só manter a Assembleia e tudo mais, mas também o Estatuto prevê quais são as nossas funções. Eu li, eu compreendi e terminamos assim. Eu não estou em Fortaleza agora, ou seja, não estou no Ceará, senão eu estaria aí na Assembleia talvez conduzindo esse processo. Mas a coisa terminou mais ou menos assim. Eu não sei se fiz compreender. Da chapa 1 foi ignorância. Do meu legislativo também foi um voto democrático. Nós três, quando um vota contra, aí não dá certo. Eu votei contra uma certa decisão, aí a maioria votou a favor. Eu não poderia fazer milagre. Então, aí fizeram-se publicidades, tudo mais, e eu penso que é isso. Eu não sei qual a decisão agora que é pertinente para eu tomar perante isso. Vocês são a Assembleia agora, vocês são a Assembleia. Vocês são o processo decisor da nossa EMOS. O que vocês decidirem, nós vamos concordar. Não há nenhum estatuto que vai interromper vossa decisão. Não há nenhum estatuto. Porque mesmo a Constituição não é soberana. O povo é soberano. Então, o que vocês decidirem é o que a gente vai fazer. Certo, obrigado, presidente Madeira. Penso que as suas últimas falas foram claras, né? Penso que era tudo o que precisava se ouvir neste momento, porque estamos buscando uma luz no fundo do túnel e é aquilo que já vinhamos dizendo, né? Estamos em Assembleia, mas não poderíamos tomar uma decisão sem a presença de alguém do legislativo passado, visto que o Charumar e o Júlio cessaram funções, não é? Então é isso, pessoal. Fica a vosso cargo, não é? Enquanto associados, decidir qual vai ser o veredito.
E é isso. Muito obrigado aí, Presidente Madeira. Desculpa aí qualquer coisa atrapalhar as suas férias. E qualquer coisa nós entraremos em contato. Obrigado. Tomada de posse da nova gestão da EMOS. Excelentíssimos membros da comunidade moçambicana na Unilab Excelências, representantes das associações de estudantes Excelências, caríssimos estudantes moçambicanos em live Excelências, amigos e todos os simpatizantes, boa tarde. É com profundo senso de responsabilidade, humildade e esperança que hoje nos reunimos para este momento tão significativo, a tomada de posse da nova gestão da Associação dos Estudantes Moçambicanos no estado de Ceará, a EMOS. Este não é apenas um ato formal, é um momento simbólico, político e coletivo. Um momento que marca a continuidade de uma história construída com luta, persistência, diálogo e pertencimento. Um momento em que reafirmamos que a EMOS é mais do que uma associação. Ela é casa, é voz ativa, é ponte, é cuidado e, acima de tudo, é futuro. Agradecimentos institucionais e coletivos. Inicialmente, gostaria de expressar os nossos mais sinceros agradecimentos à Unilab, esta instituição que nos recebeu e, pelo princípio de integração internacional, tem sido um espaço de formação, acolhimento, desafios para estudantes de diferentes países, culturas e trajetórias. Agradecemos à reitoria, a todas as pró-reitorias, coordenações e todos os setores administrativos pelo diálogo institucional, abertura de conhecimento da importância de cada associação estudantil para o fortalecimento da vida acadêmica de todos aqui na Unilab. De igual modo, agradecemos à Comissão Eleitoral que conduziu este processo com responsabilidade, compromisso democrático e respeito às normas plasmadas no regulamento da AEMOS. O processo eleitoral foi bem conduzido não apenas por uma gestão, mas por uma cultura democrática. O nosso reconhecimento também se estende à gestão cessante da AEMOS, independentemente das diferenças, toda a gestão deixa marcas, aprendizados e, acima de tudo, contribuições. A história de uma associação é construída por muitas mãos, em diferentes tempos, e é nosso dever reconhecer este percurso pela gestão cessante. E, sobretudo, agradecemos aos estudantes moçambicanos que confiaram essa nova gestão, que acreditam na proposta apresentada e que reafirmam, por meio do voto e da participação, que a EMOS é viva, plural, democrática e também necessária. Falar da EMOS é falar de pertencimento e identidade. Estudantes que atravessam oceanos, fronteiras e desafios para construir seus sonhos por meio de educação. A EMOS nasce na necessidade de organização coletiva, de apoio mútuo e de representação política dos estudantes moçambicanos no estado do Ceará. Ela surge como resposta às dificuldades da migração estudantil, às barreiras burocráticas, às desigualdades sociais e aos desafios emocionais. Ao longo da trajetória, a EMOS tem sido espaço de acolhimento, de luta por direitos, da promoção cultural, pelo diálogo institucional e fortalecimento da identidade moçambicana no contexto da Unilab. Assumir hoje a condução dessa associação significa reconhecer essa história e assumir o compromisso com honra. O contexto atual e os desafios que nos atravessam. Vivemos tempos complexos, tempos em que ser estudante internacional exige mais do que dedicação acadêmica. Exige resistência, adaptação, resiliência e muitas vezes coragem. Os estudantes moçambicanos enfrentam desafios relacionados à permanência estudantil, à regularização migratória e ao acesso a políticas públicas, tais como o DCE, à saúde mental, ao preconceito e às dificuldades financeiras. Enfrentam ainda o desafio de equilibrar expectativas familiares, exigências acadêmicas e a realidade concreta na vida universitária. Neste contexto, a nossa associação não pode ser uma associação distante da nossa realidade. Ela precisa ser presente, atuante,
escutadora e, acima de tudo, responsável. Precisamos de ser uma associação que valoriza o diálogo e não a exclusão, da construção coletiva e não da personalização. Os princípios que orientam esta nova gestão. A nova gestão, a EMOS, bem designada como Renova MOS, assume publicamente neste ato um compromisso baseado em princípios claros, a citar: transparência como prática permanente e não como discurso ocasional, diálogo como ferramenta política fundamental, inclusão como ferramenta e respeito às diferenças regionais, culturais, religiosas, de gênero e de pensamento, responsabilidade coletiva, entendendo que a EMOS não pertence à gestão, mas a todos os estudantes. Ética como base de relações internacionais e institucionais. Unidade na diversidade, como força e não como obstáculo. São esses compromissos que deverão orientar cada decisão, cada ação e cada posicionamento da gestão que toma posse hoje. Principais eixos e prioridades da nossa atuação. Sem querer transformar esse discurso num plano técnico, é importante compartilhar algumas direções fundamentais que irão nortear a nossa atuação como futuros gestores da AEMOS. Fortalecimento da permanência estudantil, dialogando com o LILAB e alguns parceiros institucionais para garantir condições dignas de estudo e vida acadêmica. Apoio aos processos de regularização migratória, por meio de orientação, articulação institucional e formação. Valorização da cultura moçambicana, promovendo ainda atividades culturais, educativas e de identidade cultural dentro da nossa universidade. Integração com as outras associações estudantis, fortalecendo a solidariedade entre cada nacionalidade dentro da nossa unidade. Formação política, acadêmica e cidadã, incentivando para que cada associado tenha um protagonismo juvenil, estudantil e, acima de tudo, consciente. Cuidado com a saúde mental e o bem-estar coletivo, reconhecendo que o sofrimento psicológico e psíquico também é uma questão que afeta todos os estudantes. A Renova MOS é mais do que uma chapa, ela é um compromisso coletivo. Nasce com um propósito claro: construir uma EMOS renovada, inclusiva, dinâmica e verdadeiramente representativa, alinhando os valores da vivência acadêmica, da integração dentro da UNILAB e do respeito à diversidade que caracterizam a nossa vida nesta universidade. Firmamos o nosso compromisso de que liderar não é mandar, mas servir. Não é ocupar cargo, mas assumir responsabilidades. Não é falar por todos, mas sim criar condições para que todos falem. Hoje, diante de toda a comunidade, reafirmamos: cada item do nosso manifesto é um compromisso público e este discurso também é um ato de prestação de contas antecipada. Voz de todos, democracia real, participação e transparência total. Quando falamos de Renova MOS, estamos a falar de voz de todos. Falamos de uma AEMOS onde ninguém fica à margem. Somos jovens, somos diversos, com pensamentos diferentes, mas isso não deve constituir um problema, mas sim uma potência. Democracia para nós não acontece apenas no dia da eleição, ela acontece todos os dias. As decisões pequenas e grandes que impactam a nossa vida acadêmica. Nos comprometemos a construir uma associação onde as decisões não sejam tomadas em salas fechadas. As decisões não sejam tomadas em salas fechadas, mas em assembleias abertas, com debate, escuta e votos. Queremos que cada estudante se sinta à vontade para falar, questionar, propor e também fiscalizar. A criação da plataforma Voz da EMOS será um marco dessa nova forma de agir. Um espaço direto, acessível e transparente, onde sugestões não se perdem, críticas não são ignoradas e denúncias não são silenciadas.
Transparência não está no discurso bonito. Será praticamente constante, com prestação de contas regular e acesso aberto a informações financeiras. Já paraste para pensar? E afirmamos com firmeza: acabou a lógica das panelinhas. A EMOS será um espaço de todos os cursos, todas as regiões do nosso belo Moçambique, todas as crenças, gêneros e identidades. Aqui ninguém é mais a EMOS do que o outro. Isso significa que todas as decisões da EMOS, orçamentos, eventos, parcerias e representações serão discutidas e votadas em assembleias abertas, não em salas fechadas, garantindo que o poder de decisão pertença aos associados. Será criada a plataforma oficial Voz da EMOS, um canal direto, onde qualquer associado poderá elogiar, sugerir ou denunciar, com resposta da gestão em até 48 horas. A gestão fará prestação de contas, além de balancetes trimestrais abertos, como já bem dizíamos na nossa campanha, garantindo total transparência financeira. Trabalharemos na redução progressiva e também à medida que o número dos associados tender a aumentar, tornando assim uma vida econômica acessível para todos os associados. E afirmaremos com clareza: não haverá panelinhas. A participação será garantida sem distinção de etnia, religião, gênero, curso, filiação partidária ou região de origem. Este pilar significa que a EMOS é um espaço onde ninguém é invisível. Sucesso acadêmico, porque viemos estudar, pois nosso sonho passa pela educação. Este pilar baseia-se na parte de uma verdade simples e essencial. Estamos na Unilab para estudar e nos formar. Somos estudantes jovens, longe de casa, longe da nossa zona de conforto, cheios de sonhos. E sabemos que, sem sucesso acadêmico, não há futuro possível. Por isso, este pilar é o coração da Nova Moça. Vamos fortalecer os grupos de estudo, criar redes de apoio entre estudantes que já avançaram mais nos seus cursos e aqueles que estão começando agora. A ideia é simples: ninguém fica para trás. Queremos transformar em nós um espaço de valorização, a escrita, a leitura, a produção científica e o pensamento crítico. Incentivar a participação em eventos acadêmicos, semanas científicas, congressos e projetos. Isso não é luxo, mas sim uma necessidade de cada estudante dentro da Unilab. Também vamos trabalhar no desenvolvimento de habilidades que muitas vezes a universidade não ensina diretamente. Falar em público, escrever melhor, organizar ideias, pensar criticamente. Isto tudo faz parte da nossa formação como jovens africanos num país americano, em uma universidade internacional. E deixamos claro: não existe curso superior ao outro. Engenharias, humanidades, cursos do Instituto de Ciências de Saúde e Ciências Exatas, todos têm o mesmo valor. A Renova Moz nasce não para unir, mas também não para competir. Por isso assumimos o compromisso de retomar e fortalecer os grupos de estudo em todos os cursos, respeitando as diferenças de cada área de conhecimento. Realizar o mapeamento de monitores possíveis dos níveis avançados em cada um dos cursos, criando rede de apoio acadêmico. Colocar apoio acadêmico como prioridade central da AEMOS, não como uma ação secundária, mas sim primária. Incentivar o desenvolvimento de habilidades pessoais, como comunicação, escrita, reflexão e organização acadêmica. Estimular a produção científica e participação em eventos científicos. Sobretudo, romper com qualquer discurso de superioridade entre cursos. Nenhum curso é maior que o outro. Crescemos juntos ou não vamos crescer juntos. União e integração, moçambicanos juntos e conectados ao Unilab. A Renova Moz acredita que integração não se proclama, mas sim se constrói. Ser jovem na Unilab é viver encontros. E a Renova Moz
acredita que a integração é o caminho para uma experiência universitária mais humana e menos solidária. Vamos promover eventos que não sejam apenas para os moçambicanos, mas para toda a comunidade unilabiana. Queremos ocupar os espaços da nossa universidade com a nossa cultura, nossa alegria, nossa música e também nossos debates. O projeto Irmãos de Campus, no qual nós citamos na nossa campanha, nasce na escuta real dos estudantes. Sabemos quanto é difícil se deslocar entre Ceará e Bahia. Vamos todos, em assembleia, também buscar soluções criativas, solidárias e possíveis, porque integração também é cuidado prático. Além disso, vamos fortalecer laços entre outras associações estudantis, dentro e fora da Unilab, porque nossa luta não é isolada. Somos jovens africanos e nossa voz ecoa mais forte quando todos caminhamos juntos. Por isso, comprometemos-nos a realizar eventos trimestrais abertos a toda a comunidade labiana, como noites culturais, debates, torneios e atividades de convivência. Implantaremos o projeto Irmãos de Campus para viabilizar a comunicação e a interação com os nossos irmãos da Bahia, no campus do Malês. Promoveremos um intercâmbio ativo com associações estudantis no Ceará, na Bahia. Iremos garantir também a participação dos representantes da EMOS em eventos externos, como a apresentação de relatórios públicos à Assembleia. Integração para nós não é apenas presença, é diálogo e responsabilidade. Cultura viva e bem-estar integral, corpo, mente e identidade. A Renova Moça acredita que ninguém vive só na sala de aulas. Somos corpo, mente, emoções, culturas e identidade. Vamos apoiar os nossos grupos culturais, criar espaços para música, dança, poesia, teatro, expressão artística e valorização desportiva. Queremos ver novos talentos a surgirem no meio da nossa comunidade, jovens a reconhecerem e a valorizar a cultura moçambicana dentro da nossa unidade. O cuidado com a mente será um dos aspectos prioritários dentro da nossa gestão. Sabemos como é que é o peso da saudade, a pressão acadêmica, as dificuldades financeiras e o racismo dentro das paredes da nossa universidade. Por isso, iremos promover rodas de conversa, grupos de apoio e atividades de lazer. Não é um aspecto secundário, mas é uma ação urgente. Atividades físicas, momentos de descontração, debates sobre saúde e autocuidado fazem parte de uma universidade mais saudável. Nosso compromisso é com o bem-estar integral, onde cada estudante deverá ser visto como um ser humano completo e não apenas como uma matrícula. A Renova Moça entende que o estudante não é apenas um corpo que estuda, mas um ser integral, cultura, emoções, social e humano. Por isso, assumimos o compromisso de criar e apurar grupos culturais dentro da nossa comunidade, realizar e mapear possíveis mestres de cerimônias, cantores, poetas e diversas atividades e artistas culturais. Organizar festivais da cultura moçambicana dentro da nossa unidade, fortalecendo a nossa identidade e nosso orgulho. Promover ações de orientação em saúde, com ênfase para cursos da área de saúde e serviços públicos dentro da nossa Unilab e também do nosso município. Criar rodas de conversa e grupos de apoio emocional com foco em saúde mental, acolhimento e preservação de crises que têm surgido ao longo da nossa estadia e permanência nos municípios onde a nossa universidade está implantada. Incentivar, acima de tudo, a prática de atividades físicas e de lazer, integradas à nossa rotina estudantil. Garantir que cada estudante moçambicano seja acolhido, ouvido e, acima de tudo, valorizado em todas as suas dimensões. Queremos
assumir o compromisso de haver cuidado e a dignidade de cada estudante moçambicano dentro da nossa unidade. Fortalecimento espiritual, comunidade. Olhamos isto como fé, pertencimento e acolhimento. Para muitos de nós, jovens moçambicanos, a espiritualidade é fonte de força, equilíbrio e esperança. A Nova Mose responde isso e reconhece com muito respeito e responsabilidade. Vamos criar espaços de escuta e partilha de apoio espiritual e emocional, respeitando todas as crenças e também o direito de não crer. Aqui, espiritualidade não será instrumento de exclusão, mas de acolhimento e empatia. Valorizaremos nossas tradições, nossos rituais, nossas formas de conexão com o sagrado é também uma forma de manter viva nossa identidade longe de casa. Queremos integrar este cuidado espiritual às ações de saúde mental e bem-estar, porque sabemos que tudo estará interligado. Reconhecemos que a dimensão espiritual é parte fundamental da vida de muitos estudantes moçambicanos. Por isso, nos comprometemos a fortalecer esta dimensão, criar espaços permanentes de apoio espiritual e cultural, baseados no diálogo e na partilha, promover empatia, solidariedade e união dos laços comunitários. Espiritualidade para nós não é cuidado, mas também não é exclusão. A EMOS, como espaço coletivo, queremos afirmar com clareza: não será possível construir uma associação sozinhos. Nenhuma associação, por mais dedicada que seja, consegue corresponder a todas as demandas sem participação coletiva. Convidamos deste modo cada estudante moçambicano a poder contribuir, participar, propor, criticar de forma construtiva e acompanhar cada decisão que este conselho, que esta associação irá tomar. Uma associação forte é aquela que seus membros se reconhecem como sujeitos ativos e não como simples espectadores. Nosso compromisso com a EMOS é aberto, acessível e presente. Ao assumirmos hoje este compromisso público da nova gestão, com responsabilidade, fazemos um compromisso público: servir. Porque servir a comunidade estudantil moçambicana com serenidade, respeito e, acima de tudo, responsabilidade é um reconhecimento de que podemos gerar. Iremos reconhecer também que teremos limites, mas afirmamos que nenhum erro será escondido, nenhuma crítica será ignorada e nenhuma decisão será tomada sem diálogo. Assumimos esta função como privilégio, mas também como uma missão coletiva com todos os associados. O compromisso final da gestão, quanto Renova Mos, a chapa que venceu este escrutínio eleitoral. Este manifesto não será apenas de papel esquecido, será nossa referência diária como critério de avaliação e responsabilidade histórica para o biênio 2025-2027. Sabemos que enfrentamos desafios, sabemos que não será nada fácil, mas garantimos que não faltará diálogo, transparência e compromisso com a comunidade cunholabiana. A EMOS será, sob a gestão Renova Mos, uma associação viva, democrática, acolhedora e atuante. A Renova Mos não promete fazer milagres, caros associados. Prometemos trabalhar, escutar, ser presentes e, acima de tudo, com coragem. Prometemos também manter os contatos ativos com a nossa embaixada na Brasília, de modo a acelerar alguns processos migratórios e documentais, pois é um dos assuntos que tem ainda tido certas dificuldades dentro da nossa associação e também da nossa comunidade presente aqui no estado do Ceará. Prometemos ainda aprender com a comunidade. Esta gestão é jovem, é plural, é construída com estudantes e para estudantes. E não fará sentido se trabalharmos sozinhos, mas queremos trabalhar de forma coletiva, com todos os associados. Finalizo a minha fala reafirmando nossa confiança
na força da educação como instrumento de transformação individual e coletiva. A Unilab representa um projeto de integração e a AIMOS deve ser vista como sendo parte desse projeto, contribuindo para uma universidade mais justa, plural e humana. Que essa nova gestão seja marcada pelo diálogo, responsabilidade e pela coragem de construir pontes que vão erguer o nosso futuro. Que sigamos juntos com respeito à nossa história, compromisso com o presente e esperança no futuro. Muito obrigado a todos pela escuta. Viva a EMOS, viva a comunidade moçambicana e viva Unilab. Obrigado.